vamos estudar a Palavra de Deus, continuando o estudo da Palavra de Deus em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Em Atos capítulo 3, nós estamos vendo como assombrosamente a igreja está impactando aquela sociedade. Porque o Espírito Santo desceu sobre os crentes, aqueles 120 crentes, eles falaram em línguas que eles não conheciam, mas que povos que estavam ali representando suas nações conheciam. Foram julgados como bêbados. Mas na verdade Pedro aproveitou para dar um sermão no sentido pregar a palavra de Deus, né? E ele apresentou a Jesus Cristo, o Nazareno. E pessoas se converteram naquele dia, 3.000 pessoas se converteram. E eles viviam de uma maneira que os crentes devem viver. Com amor, com altruísmo, pensando nos outros, ajudando cada um naquilo que podia ajudar. Eles oravam, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos que andaram com Jesus desde o batismo de João Batista até a ascensão, ou seja, até Jesus subir ao céu. Então eles eram testemunha. E eles caíram na graça do povo. Cair na graça, nesse caso, não é virar piada do povo. Atualmente a igreja caiu na graça do povo também, né? Só que virou piada. Mas eles não, eles caíram na graça porque as pessoas tinham os crentes como modelo. Era um exemplo para a vida deles. E aconteceu que Pedro e João estavam indo ao templo às 3 horas da tarde, uma vez que eles se reuniam 9 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde, e eles encontraram, eu falei 3 horas da tarde, mas será que é isso mesmo? Capítulo 3, versículo 1, aqui eu tenho que fazer contas, porque aqui está a hora nona, né? 3 horas, aí, obrigado. E eles encontraram um aleijado já de muito tempo, não sei se fala que fala que é de nascença. Quantos anos ele tinha, Jonas? Mais de 40. Mais de 40 anos. E o homem foi curado por Jesus Cristo através de João, de Pedro, e ele saiu pulando lá. Então imagina um homem há 40 anos que não sabia andar, não precisou nem de fisioterapia igual a dona Maura, né, dona Maura? Estica o braço aí pra gente. Não, ainda não. Eu ia dar um aleluia aqui, mas logo, ela está na fisioterapia dela. E esse homem, 40 anos, sem saber andar, ele já sai de um salto e sai ali andando ou correndo até o templo, uma vez que ele não podia nem entrar no templo, porque era um aleijado. E agora ele pode não apenas andar, mas ele pode pular. E todos reconheceram que era ele mesmo, aquele homem que era um aleijado e, consequentemente, naquela época, sendo um deficiente físico, era também um mendigo. E eles se encheram de admiração e assombro pelo que aconteceu. E agora nós chegamos na sequência disso. Por que essa cura? Queria dizer para os irmãos que Deus pode curar todas as pessoas no momento que Ele quiser, mas Ele não faz. Jesus curou muitas pessoas, mas muitas pessoas ficaram sem cura. Não na frente dele. Na frente dele ninguém ficava doente. Ninguém ficava morto. Ele ressuscitava, mas naquela época havia muitos leprosos, muitos endemoniados, muitos doentes de muitas
muitas moléstias, Jesus não curou a todos. Os apóstolos não curaram a todos. O apóstolo Paulo, que tinha um amigão chamado Trófimo, ele deixou doente na ilha de Mileto. Isso nos leva a pensar que nem todos são curados, porque a cura, ela tem não apenas o objetivo terapêutico, ou seja, a cura por si própria, né? Mas a cura é didática, ou seja, Jesus, os apóstolos, Paulo, todos eles tiveram a oportunidade de curar pessoas, mas aquelas curas eram pedagógicas, didáticas, ou seja, Deus queria ensinar alguma coisa através da cura, e não apenas curar pessoas. E aqui nós vemos isso acontecer, através da cura desse homem, que era um exemplo apenas de alguém que precisava de Jesus e que foi curado. Nós tiramos alguns ensinamentos daqui. Eu gostaria então que você tivesse isso em mente. Não cura apenas pela cura, mas o que existe por trás das curas bíblicas. Sempre é um ensinamento. O ser humano, ele precisa da salvação da alma. Ele precisa conhecer ao Senhor bem de perto para morar com Ele por toda a eternidade. Quando você encontrar pessoas hoje que estão precisando de saúde, dinheiro, resolução dos problemas domésticos, fique sabendo que isso aí são assuntos periféricos, ou seja, eles estão em volta de um problema maior, que é o problema da alma, é o problema espiritual. Porque Pedro e João, quando eles olharam para aquele homem, eles já saíram curando aquele homem, ou eles falaram alguma coisa antes? Eu não tenho o quê? Nem prata nem ouro. Então, quer me ajudar como? E assim talvez pessoas estejam indo para as igrejas para conseguirem prata e ouro e cura. E se as igrejas não têm isso para oferecer, uma certeza de prosperidade e também uma certeza de cura, aquela igreja não serve para eles. Assim tem sido a visão de muitas pessoas. Culpa delas mesmas, mas também culpa das igrejas, que estão prometendo aquilo que não podem dar. Mas você pode prometer uma coisa, que se as pessoas aceitarem a mensagem de salvação, elas serão totalmente livres do pecado e da eternidade de perdição. Isso você pode prometer para as pessoas. Mas nós estamos prometendo coisas erradas. E Pedro e João, ele pega aquela circunstância, pela curiosidade de todas as pessoas que ali estavam vendo aquele homem, e Pedro e João dão o ensinamento principal, que não era a cura, mas era a aceitação de Jesus Cristo, o Nazareno. Essa terminologia é inegociável. Jesus, o Nazareno. Nós perdemos isso, exceto uma denominação que tem por esse nome ainda, né? Mas nós perdemos muito disso. E isso não é bom. Porque Jesus é rei, Jesus é profeta, nós sabemos tudo isso. Mas Jesus é o Nazareno. Sabe por que é importante esse termo? Porque esse termo é pejorativo. O que quer dizer pejorativo? Ruim, ofensivo. A nossa mensagem de salvação do Evangelho de Jesus Cristo é ofensiva.
Sempre que você encontra, ou quase sempre que você encontra o apóstolo Paulo pregando ou falando do Evangelho, ele coloca alguma coisa em relação à ofensa. A pedra que os rejeitores construíram, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra, a pedra de esquina. Bem-aventurado aqueles que não encontram em Jesus o tropeço, mas muitos encontram. O nosso Evangelho precisa, na nossa época, deixar de ser bonitinho para ser mais ofensivo, porque o Evangelho sempre foi ofensivo. Quando se fala de Nazareno, o próprio termo já é ofensivo. Se você quisesse xingar alguém, se chamava a pessoa de Nazareno. Por quê? O Nazareno era um termo para falar um caipira. Eu não sei quantos lembram do termo Jeca Tatu, do Monteiro Lobato. É um Jeca Tatu, é um caipira, é uma pessoa sem cultura. É um marginalizado da sociedade no sentido de não ser querido. Não é a primeira pessoa que você busca quando você tem um assunto intelectual, quando você tem um assunto para resolver na sociedade. Você não chama um Nazareno, você chama alguém da Judéia. Então o termo Nazareno é muito, muito importante. E é profético. Porque em Hebreus capítulo 11 nos fala que ele seria o renovo. A palavra renovo vem da palavra hebraica netzer. E netzer quer dizer Nazareno. O termo Nazareno, ele indicava para as pessoas, agora já estou nessa época aqui de Atos, ele indicava para as pessoas que elas estavam seguindo uma seita, ou seja, não era a religião oficial, era uma seita, a seita do Nazareno. E eles continuam com essa insistência de chamarem Jesus de Nazareno, e é assim mesmo que o Senhor Jesus queria que fosse o Nazareno. Tá bom, meus irmãos? Então o nosso Evangelho, ele precisa ser um Evangelho que resgata o ministério de Jesus, que é simplicidade e rejeição. Nós não estamos com a mínima pretensão de pregar o Evangelho e as pessoas falaram, que bonitinho, que beleza, é isso mesmo que eu quero para a minha vida. Não, você não pode ter essa pretensão, porque Jesus falou que não seria assim. Nós viveríamos a mensagem do Nazareno e as pessoas iam rejeitar. Rejeitavam e vão continuar rejeitando. E não apenas rejeitar, alguns eles vão além do rejeitar, eles vão ter ódio dessa mensagem. Então, a partir do versículo 11, tem um outro discurso de Pedro também. Versículo 11, alguém pode ler, por favor? Pegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Então esses homens, assim como Jesus, acabaram se tornando mais famosos do que os fariseus. E as pessoas iam atrás dele, ou deles, de Pedro, João e agora o aleijado, porque eles queriam ver o que está acontecendo. Remeteu na mente deles, ou seja, eles resgataram na mente deles a história daquilo que acontecia quando Jesus estava aqui na terra. Todo mundo ia atrás de Jesus. E agora eles estão indo atrás de Pedro e João, e agora do aleijado também, para ver o que aconteceu. Porque isso chama a atenção, a cura de um homem. Versículo 12, alguém pode ler? Vendo isso, Pedro lhes disse, israelitas, por que isto surpreende?
Pedro está numa boa, né? Ou seja, o que aconteceu aqui não é diferente do que aconteceu durante os 3 anos que Jesus estava na terra. Por que vocês estão admirados? Estão admirados do quê? Vocês estão pensando que está acontecendo algo muito diferente daquilo que nós pregamos? Meus irmãos, alguns temas precisam ser recorrentes na igreja. Eu vou dizer alguns deles. Pessoas se converterem. Tudo bem, a gente fala, graças a Deus, mas é comum. Encostou na igreja, se converte. Então a gente fala para os incrédulos, cuidado, hein, ficar frequentando a igreja, você se converte. Isso é normal. Pessoas com problemas emocionais são curadas dentro da igreja. Isso é normal. Não tem nada de anormal nisso. Pessoas com dúvida teológica, elas resolvem suas dúvidas na igreja. Isso é normal. Tem umas coisas que são muito normais na igreja. Um crente dispor tanto da sua vida a ponto de dar os seus bens, a ponto de sair do seu local de convivência para ir para um outro lugar bem distante para pregar o evangelho. Normal. Começar a levantar jovens dizendo assim, eu quero ser missionário, eu quero ser um pregador da palavra. Normal. Isso é totalmente normal. Alguém se levantar para ajudar pessoas sacrificando o seu tempo, normal. Eu sei, não é tão normal, mas deveria ser normal, porque essa é a vida da igreja. Então Pedro está falando, qual o problema? Vocês viram um homem aleijado levantar? Isso é normal, porque nós estamos seguindo a quem? Fala o nome certo. Nazareno. Nunca esqueça do Nazareno. O Nazareno é aquele homem que vivia curando as pessoas, fazendo bem para as pessoas. Então o que está acontecendo é normal. Não fique olhando para nós como se algo anormal acontecesse. Jesus mandou 70, de 2 em 2, e deu poder para eles, para curar, ressuscitar mortos e pregar o evangelho do reino e as pessoas serem salvas. E aí eles vêm, eles voltam e eles, igual criança, sabe? Quando eu não sei nem mais o que chama a atenção de criança hoje. Eu ia falar parque de diversão, mas eu estou pensando que quando eu era criança. Fui na roda gigante, fui no carrinho bate-bate. Hoje acho que é outra coisa. Mas eles chegaram igual criança. Mestre, mestre, nós estamos muito contentes. Qual foi o motivo que eles deram? Da alegria deles? Por quê? Até os demônios se submetem a nós. A gente fala para o demônio sair, e o demônio sai. Mestre! Jesus pega um balde de água fria e joga assim bem na cabeça de todo mundo. O que Jesus fala? É para se alegrar pelo quê? Porque o nome de vocês está arrolado no céu. Não que os demônios se submetem. Isso é normal. Isso é totalmente normal. Porque o Jesus é a luz do mundo. E os demônios servem ao príncipe das trevas. Quem é poderoso nesse caso? Jesus, a luz do mundo. Normal. Normal alguém endemoniado e nós, com a palavra da autoridade de Jesus, falar para o demônio sair daquela pessoa. Normal. Eu estou fazendo tudo ser tão fácil, né?
Mas, meus irmãos, é a vida cristã, isso é normal. Então, o Pedro, ele fala o que aconteceu aqui não era para acontecer diferente. Hoje tudo virou anormalidade nas igrejas. A salvação de uma alma, a cura emocional de pessoas, alguém se levantar para a obra missionária, tudo está virando anormal hoje nas igrejas. Versículo 13. Ó Deus de Abraão, e de Isaac, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Então, o que está acontecendo é o cumprimento das profecias, desde os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e Jesus é glorificado. Mas vocês traíram Jesus. Isso não é normal. Isso não é normal. O rei de vocês, tão esperado, chegar diante de vocês, operar todos os sinais que era já esperado por causa do profeta Isaías, e vocês falarem que ele tem demônio. Isso não é normal. Não é normal você preparar tudo para receber um visitante na sua casa. Ele vai dormir na sua casa, você compra as coisas para comer, prepara a cama, tudo. Daí quando ele chega, você começa a maltratar o visitante? Isso não é normal. Versículo 14. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Isso não é normal. Veja, Pilatos, que era o governador, servindo ali na região, na Judéia, um alto funcionário romano, que não era crente, não seguia o Nazareno, ele queria matar ou queria libertar Jesus? Estão na dúvida? Ele queria libertar Jesus. Ele fez de tudo, quase tudo, né? Mas ele fez quase tudo para libertar Jesus. Ele não queria matar Jesus. Depois ele se sentiu tão mal, né? Até a esposa dele teve um sonho. Nós tivemos aqui quarta-feira o pastor Wesley Brandão, que trabalha com os muçulmanos, norte da África, veio aqui despedir, né, do Rafa e da Agnes, né, incentivar a igreja para o ministério deles, e ele falou de conversões que há entre os islâmicos. E aqueles que estavam aqui lembram que ele falou que eles sonharam. Então é bem comum, se você fizer uma pesquisa sobre os muçulmanos, os islâmicos, eles têm sonhos, alguns, né? Eles sonham de pessoas com o livro da capa preta, pregando para eles. Isso aconteceu também na tribo Ngatu, quando vinha pregar o evangelho a Sofia Miller. É uma exceção, mas acontece. Talvez pela bênção que Deus prometeu para Ismael. Então, Israel é o povo de Deus, mas paralelamente isso, Ismael também teve a bênção de Deus. E os ismaelitas são hoje o mundo árabe e islâmico. E eles têm sonhos. Interessante, isso não é uma vez só não, eles têm sonhos. Nós não nos conduzimos por sonhos, porque nós temos a palavra de Deus. Mas eles estão muito arraigados no ensinamento do Corão, longe de Deus. Embora eles pensem que estão perto, não é? E muitos deles têm sonhos. E a mulher de Pilatos, ela teve um sonho, vocês lembram disso? E ela falou para Pilatos: olha, eu tive um sonho, concluindo o sonho não te metas com esse homem.
mas ele não ouviu. Quer dizer, talvez ele até tentou ouvir, mas a pressão que ele enfrentava, política, diante dos judeus, era muito grande. E no final das contas ele falou: estou entregando, mas o que ele fez? Que era um ato, naquela época, para dizer: eu fiz algo fora do meu controle, que eu não tenho responsabilidade. Então, eu fiz por pressão de alguém, mas eu não tenho responsabilidade. Eu não estou nisso, como se ele estivesse dizendo. Oswald Smith, um grande pastor, missionário, nunca foi missionário, mas sempre levantou missionários. Ele disse num dos livros dele, eu acho que é o livro Este País que eu Mais Amo, ele falou que Pilatos está até hoje no inferno lavando suas mãos. E aí ele coloca as mãos e lava, quando ele levanta está cheio de sangue. E aí ele coloca de novo, lava, sangue. Claro que era uma alegoria ele falando isso, mas para dizer que Pilatos não teve perdão, não. A não ser que ele aceitasse ao Senhor. Mas Pilatos, ele quis soltar Jesus. Até isso aconteceu. Mas os próprios judeus que deveriam receber Jesus estavam dizendo: crucifica-o. Quem vocês escolhem para soltar? Jesus, o Nazareno, ou o Barrabás, que era um sedioso, um rebelde? Aí era para soltar Barrabás. E quanto a esse? Crucifica-o. Isso não é normal. E Pedro está falando para eles que o que aconteceu com esse homem é totalmente normal. Nós seguimos a Jesus, normal. Muitos de vocês assistiram o filme Etal. Acho que está na hora da gente passar de novo aqui na igreja o filme Etal, quando Mark Zuck, com a esposa, evangeliza a tribo Muk, na Papua Nova Guiné. E eles se convertem em massa, né? O povo todo se converte ao Senhor. Depois tem a parte 2, o Etal 2. Etal quer dizer é verdade. Então, o Etal 2, o missionário ele relata que ele estava lendo a passagem de Atos, nós nem chegamos nessa parte aqui, Atos 4:31. Alguém pode ler? Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O Mark Zuck, o missionário, ele estava pregando para os crentes agora, já se converteram. E todos estavam lá, tipo uma arquibancada, sentados assim num local coberto, né, com os morões lá, né, as madeiras e tudo coberto. E ele estava do lado de fora lendo a Bíblia. E ele estava lendo esse texto, Atos 4:31. Quando ele acabou de ler esse versículo aqui, a cabaninha onde ele estava começou a tremer. E eles lá dentro louvando a Deus, e o Mark Zuck assustado. Porque para o missionário aquilo não era normal. A pessoa, a gente começa a orar aqui, ou ler Atos 4:31 e começa a tremer as cadeiras, tudo aí, a gente fica apavorado. Mas para os índios aquilo era totalmente normal. Nós não estamos lendo que o lugar tremeu e eles ficaram felizes, tá? Deus está confirmando a passagem bíblica. Nós temos muito que aprender com os novos convertidos, os novos crentes. Porque para eles é normal. Você não falou que se orar o Senhor vai responder? Ele respondeu a oração. Nós estamos perdendo a normalidade, concorda? Nós estamos perdendo aquilo que é normal. E aquilo que era normal hoje virou extraordinário. Vocês mataram a Jesus. Isso não era normal. Vocês pediram um homicida no lugar do santo e justo Jesus. Isso não tem nada de normal nisso. Versículo 15 agora.
matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Isso. Vocês mataram o príncipe da vida, ou, em outras versões, o autor da vida. Ele ressuscitou. Interessante. Jesus ressuscitou. Normal. Totalmente normal, porque ele é o autor do quê? Da vida. Se ele é o autor da vida, ele não pode ficar morto. Ele ressuscitou. Então veja que, embora o Evangelho seja baseado em coisas extraordinárias para nós, pecadores, é totalmente normal dentro daquilo que Deus é, né? Totalmente normal. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a isso, a separar aquilo que é anormal daquilo que é normal. Um crente vir à igreja é normal ou anormal? Frequentar, ser frequente. Pós-pandemia ficou normal. Pós-pandemia, alguns veem como anormal. Você vai à igreja sempre, mas sempre assim? Como assim sempre? Como assim você não vai sempre? Quem não vai sempre, que não é normal. O autor da vida ressuscitou. Glória a Deus por isso. Mas ele não esperava menos do que isso, do autor da vida ressuscitar. Quando eu falo assim, ou outros professores, aqui vários professores, né, falam assim: você sabia que Jesus realmente não foi morto? Ninguém podia matar Jesus? Porque a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele entregou a si mesmo. Porque o autor da vida é da vida, ninguém pode matar Jesus. Ele entregou o Espírito. Ele simplesmente disse: tetelestai, ou seja, está consumado, e entregou o Espírito. Um suicida tem que fazer cada coisa para tirar a vida. Ele não pode falar: agora eu morri. Não, ele tem que fazer muitas coisas. Mas Jesus não, falou: acabou. Entregou a vida. Normal, totalmente normal, porque ele é o autor da vida. Versículo 16. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a ele saúde perfeita na presença de todos nós. Que anormalidade tem aqui? Nenhuma. Esse homem foi curado pela fé em nome de Jesus. Porque veja como ele foi curado. Capítulo 3, versículo 6. Alguém pode ler? E disse Pedro: não tenho prata nenhum, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aí ele sai andando. Então, o que aconteceu foi que esse homem, pela fé, ou eles, né, os apóstolos também, pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo, é que curaram. Esse homem foi fortalecido por Jesus Cristo. E vocês estão reconhecendo esse homem agora e achando realmente que aconteceu algo assombroso, como diz o versículo 10, né? Eles foram cheios de assombro, admiração e assombro, mas o que aconteceu foi simplesmente o que deveria acontecer para os seguidores do Nazareno. Ele era o Jesus de Nazaré que curava as pessoas. Ele está curando. Então hoje seria anormal acontecer isso, porque nós temos a Bíblia completa. Não tem mais por que pessoas serem curadas para atrair pessoas para o Evangelho, porque a atração para o Evangelho está na palavra. Então seria totalmente normal nós estudarmos a Bíblia com pessoas e as pessoas se converterem, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Sequência normal. Você prega a Bíblia e você vai ver resultados. Pessoas vão se converter.
E se nós estivéssemos naquela época, onde a Bíblia ainda não estava completa, coisa totalmente normal. Encontramos alguém doente, nós vamos orar em nome de Jesus Cristo e essa pessoa vai ser curada. Uma pessoa está sentada à beira da janela ouvindo o apóstolo Paulo pregando. A pessoa cai no sono. Isso é normal também. Isso é normal. E a pessoa cai do segundo andar e morre. O apóstolo Paulo desce ali, ele era o pregador da palavra do Jesus de Nazaré. Desceu ali, viu o rapaz, ressuscitou. Agora vamos voltar para a continuação do estudo. Normal. Normal isso daí. Naquela época, normal. Então hoje não seria muito normal acontecer essas coisas. Mas algumas coisas nós precisamos ainda manter em mente que seria algo normal. Um crente se converteu, o que é normal? Ele pedir para ser batizado. Normal, não tem nada de anormal nisso. Porque o Senhor Jesus disse, aquele que crer e for batizado. Então a ordem do Senhor Jesus. Nós nos reunimos e tomamos da ceia do Senhor. Normal também. Anormal é como algumas igrejas que de ano em ano elas tomam a ceia do Senhor, por falta de pastor para ministrar a ceia. Mas não tem um crente lá, qualquer crente. Está faltando suco de uva no mercado? Pãozinho? O que está faltando na igreja? Não, está faltando pastor, ele não tem tempo, porque ele é a igreja do interior, ele cuida de outros trabalhos, então ele só vem aqui de 6 em 6 meses, e esse ano aí demorou, ele não pôde vir, então só agora estamos tomando a ceia. Normal isso? Não, anormal. Um crente, servo do Senhor, pode fazer os elementos e distribuir para lembrar da morte de Cristo Jesus. Versículo 17 agora. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Vocês fizeram por ignorância. Agora, o que ele está dizendo aqui é interessante, porque parece que eles estavam tão convictos daquilo que eles fizeram, né? Entregar Jesus à morte, pedir para ele ser crucificado, parecia tanta convicção. Vocês acreditam que uma pessoa pode estar sinceramente enganada? A pessoa pode estar totalmente sincera, mas estar enganada. Uma pessoa pode dizer inclusive assim, eu estou totalmente em paz, consciência tranquila, e ainda assim está fazendo uma grande bobagem? Porque o nosso coração nos engana, a nossa mente nos trai, e a nossa consciência pode ser manipulada. E aí você faz alguma coisa muito errada e ficar totalmente tranquilo com aquilo. Porque se nós nos afastarmos dos princípios da palavra de Deus, se o Espírito Santo não controlar nossa vida, tem várias coisas que são anormais que se tornam normais para nós. O pecado é uma delas. A palavra de Deus diz em Provérbios daquela mulher, né, que fazia dos jovens uma presa fácil. E ela disse, vamos deitar no meu leito, já está cheio de pétalas lá, perfumadinho, coxa nova, está tudo bonito. Mas e o marido? O marido está tudo bem, ele saiu com um saquetel, cheio de dinheiro, então ele foi fazer o comércio dele, vai demorar. Mas e Deus? Não tem problema, eu já ofereci os sacrifícios. Aquela mulher tornou algo poluído, perverso, pecaminoso em algo normal. E ela começou a dar as justificativas dela, tudo normal. Totalmente normal um marido viajar
e a mulher dormir com o outro. Totalmente normal, vocês acham? Arrumou a cama, adorou a Deus, tudo normal. Não é normal. Então nós precisamos saber que o nosso Deus é vingador dos adúlteros. É o que diz lá em Tessalonicenses e também em Hebreus capítulo 13. Ele é o vingador. Então tem coisas que não são realmente normais e nós normalizamos. E tem coisas que são normais e nós achamos que são extraordinárias acontecerem. E Pedro vai falando com a sabedoria que Deus deu para eles. Vocês fizeram isso por ignorância. Não parecia, mas acabou sendo ignorância. Então Satanás pode nublar a visão de uma pessoa de tal maneira que ela não consegue enxergar a verdade. Eu já vi vários crentes, eu já falei, talvez você já falou. Como que esse incrédulo não entende? Está tão simples o que nós estamos ensinando. Mas você esqueceu que o Deus desse século fez o quê? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo Jesus. Então ele faz isso com as pessoas. Por isso, meus irmãos, nós precisamos pregar a palavra de Deus. É a única que pode derrubar as escamas dos olhos espirituais dos incrédulos. E hoje nós vamos até o versículo 18. Alguém pode ler? 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. O que vocês fizeram foi terrível, mas para Deus tudo normal, porque já estava nos planos de Deus isso acontecer. Deus não fez ninguém pecar, mas Ele já sabia que vocês iam pecar. Assim, meus irmãos, nós aprendemos que para ajudar uma pessoa, como Pedro e João ajudaram essas pessoas, nós aprendemos algumas coisas aqui nesse texto. Eu queria passar para vocês rapidamente. Primeira coisa, e todos aqui vão ajudar outras pessoas espiritualmente. Primeira coisa é que pessoas ajudadas, elas se apegam ao ajudador. Isso é normal. Veja no versículo 11, apegando-se ele a Pedro e a João. Aquele homem foi curado e não saía do lado deles, ficou apegado. Quando você ajudar pessoas a saírem da miséria espiritual, não fique impressionado que elas vão colar em você. Isso é normal. Não deve ser normal ficar isso para sempre, mas no primeiro momento é normal sim. Nós não podemos ajudar ninguém. É Deus que ajuda através de nós. Ninguém aqui pode ajudar ninguém. Ninguém aqui tira ninguém da miséria espiritual por si próprio. É só Deus quem faz isso. Nós aprendemos também nesse texto que nem todos aceitam o ajudador que é Jesus. Como os judeus, eles não estavam aceitando o Nazareno. E aprendemos também que não existe ajuda espiritual verdadeira e eterna sem Jesus. A única coisa que você pode fazer por pessoas sem Jesus é ajudar materialmente e temporariamente. Você ajuda com algum recurso físico, material, e é por pouco tempo. Mas se você vai ajudar uma pessoa nos assuntos eternos e espirituais, é só com Jesus. Senão você não consegue ajudar ninguém. E também aprendemos que não existe ajuda espiritual. Aprendemos que alguns não aceitam. Algumas pessoas não vão aceitar o que você fala. Mas algumas pessoas não conhecem o que você tem a dizer. Por isso nós precisamos buscar essas almas. Pessoas que ainda não têm conhecimento da palavra de Deus. Não que a gente vai deixar de investir em quem já ouviu. Mas nós precisamos dar uma prioridade também para as pessoas que não tiveram ainda a oportunidade.
porque é a única maneira de ajudar essas pessoas. Se nós não formos, nada vai acontecer de mudança na vida delas. E por fim, a palavra é a única preparação para alguém conhecer a Jesus. Se alguém vai conhecer a Jesus, vai ser através da palavra. Você tem que incentivar. Às vezes um folheto é um incentivo. Falar para as pessoas: você tem Bíblia em casa? Tem. Você lê? Quase nunca. Então, comece a ler. Leia mais a Bíblia. Então, só de você incentivar pessoas, tem pessoas que vão ler a Bíblia e vão se converter sem um evangelista diretamente. Então, nós cremos nisso. Isso é normal acontecer. Muitas pessoas já se converteram apenas lendo a Bíblia. Esse apenas aí é só para dizer que não tiveram outro auxílio senão a palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos porque a Tua palavra ela transforma vidas e nós queremos ver isso acontecer mais normalmente nos nossos dias. Pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a sermos cristãos que vivem uma vida cristã normal, vitoriosa, cheia de frutos. Nós agradecemos porque aprendemos na simplicidade de Pedro, de João, sobre o relacionamento com Jesus Cristo. E queremos ser também íntimos do Teu Filho amado. E nós oramos no nome dele. Amém. Amém.